Bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Paz do Senhor, né, a todos. Bom dia. Chegou o domingão. Como que vocês estão? Não tem jeito, né, gente? Mesmo comercial que fala que não tem propaganda, parece propaganda. Olha esse louvor. Ivete, bom dia. O Senhor tem ciúme de você, sabia? Ei, Aline, tudo bem? Bom dia. Hoje deu certo. Sei que amas comigo. Tudo bem? Estou pensando agindo. Hoje eu vou prosseguir com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer... Oi, irmã, bom dia. Oi, gente, minha irmã tá na live. Hoje eu vou fazer a leitura com vocês, que a Ivete não vai poder, gente. E você que vai chegar aí pelos próximos minutos na live. A Ivete tá com uma leitura bíblica, né? O Senhor colocou esse propósito no coração dela, para ela fazer a leitura da Bíblia durante todo esse ano, né? Então chama Jornada Bíblica, né? O projeto. E são lidos todos os dias 4 capítulos. Hoje eu vou prosseguir com vocês em último capítulo de 2 Crônicas, né? 36 até o capítulo 3 de Esdras. Eu adoro o livro de Esdras, gente. Amanhã a Ivete vai estar de volta com vocês. Que esse domingo, né, a gente possa de fato, né, entender o real sentido, né, da nossa vida, porque hoje mais uma vez, né, a graça do Senhor, ela repousou, né, sobre a nossa vida. Amém? Então eu queria convidar você para a gente fazer uma oração, né, agradecer ao Senhor por este momento, por este tempo, né, deste privilégio que nós temos, né, de andar com a Bíblia. Nós temos o privilégio, gente, enquanto tem muita gente aí sendo morta, né? Famílias, até cidades inteiras sendo castigadas, né? Simplesmente porque eles acreditam em Deus, né? E nós temos o privilégio porque nós não temos nenhuma dificuldade, né? Para que, principalmente no Brasil, não faz parte da nossa realidade, né? Sofrer algum tipo de violência, né, por conta da nossa religião. Exceto, é lógico, né, por alguma ignorância de algumas outras pessoas tratarem mal outras, né, mas graças a Deus no Brasil não tem esse tipo de violência, né. Então nós temos que ser gratos, né, porque nós moramos em um país que é livre, mas graças a Deus nós podemos, né, andar com a Bíblia na mão, com a igreja, falar no nome de Jesus sem acontecer nada com a gente, né? Amém? Então vamos fechar nossos olhos, né, pra gente orar.
Senhor, nós queremos primeiramente, Deus, agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Senhor, Deus, nos deu o privilégio e a oportunidade, Pai, para que nós estivéssemos aqui, Pai, nesta manhã de domingo. Senhor, obrigada, Pai, porque a nossa vida, Senhor, o Senhor hoje preparou para que nós viemos de fato estar aqui, Pai, neste domingo. Obrigada, Pai, por este dia, por tudo aquilo que o Senhor já preparou, Senhor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, leitura bíblica, Pai, que essa passagem, Senhor, possa falar ao nosso coração. Nós viemos de fato entender, Pai, a verdade e o real sentido, Senhor, de nós estarmos aqui, porque se nós estamos aqui, Pai, é porque nós nascemos para ser diferente. Nós estamos aqui para ser diferente. Pai, que o Senhor possa caminhar conosco durante essa palavra, que o Senhor possa ministrar em nosso coração, Senhor. Quero colocar diante do Senhor a vida da Ivete, Pai, que o Senhor venha fortalecê-la, a vida da família dela. Que o Senhor venha, Deus, colocar ela todos os dias, Senhor, como coluna, Senhor, da casa dela, para que ela venha continuar, Senhor, fazendo a leitura. Que o Senhor possa livrá-la de todo impedimento, guardar a vida dela. Pai, coloca a vida da Aline também aqui na live diante do Senhor, para que o Senhor possa, Deus, a conduzi-la, abençoá-la, Pai, que o Senhor possa torná-la coluna forte, Pai, para ela, para a casa dela, para a família dela. Que o Senhor venha aumentando a fé dela cada dia mais, que o Senhor possa concedê-las experiências com o Senhor. Pai, quero colocar também a vida da minha irmã, Senhor, que está na live hoje conosco. Que o Senhor possa ser com ela, Pai, que o Senhor possa conceder, Pai, encontros, Senhor, que vão transformar, Senhor, a alma dela. Senhor, eu quero colocar também a minha vida diante do Senhor, que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa, Jesus, me conduzir nesta leitura, Pai, e que sobriamente, Pai, que o Senhor possa falar ao meu coração, Senhor, nesta leitura. Desde já nós agradecemos ao Senhor, porque nós entendemos, Pai, que a bondade do Senhor é infinita, Pai. Obrigada, Senhor, por este cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Amém? Então vamos lá, continuar a leitura? Segundo a Crônicas, capítulo 36, versículo 1. O reinado de Joacás de Judá. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai. Em Jerusalém, Joacás tinha 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Joaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no templo. Quanto aos demais atos de Joaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro de história dos reis de Israel de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E continuou Zedequias, irmão de Joaquim, rei de Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias e Judá.
Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ezequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso, e quando endureceu seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, quando todas as abominações dos gentis, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre, de novo, falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. O cativeiro de Judá. Capítulo 36, 2 Crônicas, versículo 17. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens e nem das moças, nem dos adultos e nem dos velhos. Entregou todos nas suas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reinado da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse todos os seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Mas agora vamos entrar no livro de Esdras, né? Esdras, capítulo 1. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusesse por escrito o seguinte. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, gente. Assim diz o Senhor, assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá.
e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens deste lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor, em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, em Jerusalém. Todos os que moravam aos redores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contatos de Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade. E 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo, quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram da Babilônia. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Realaís, Mordecai, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Moabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Jatu, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgad, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 908. Dos filhos de Bezai, 323. Dos filhos de Jora, 112. Dos filhos de Azum, 223. Dos filhos de Gibar, 95. Dos filhos de Belém, 123. Dos homens de Netofa, 56. Dos homens de Anatote, 128. Dos filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Beorote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Na hora de colocar para alugar, o lugar que você ama merece a proteção contra danos. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ia, 223.
Dos filhos de Nebo, 52. Dos filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lob, Adlib e Oni, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Joá, 973. Os filhos de Emir, 1052. Os filhos de Pazo, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, os filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmum, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de A, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agape, os filhos de Selai, os filhos de Anã, os filhos de Gedeal, os filhos de Gaar, os filhos de Reias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Beazai, os filhos de Asnã, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefezeus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Ahur, os filhos de Baslut, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Nós estamos no livro de Esdras, capítulo 2, para quem for chegar agora, versículo 55. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Zoferete, os filhos de Peruda, os filhos de Zaala, os filhos de Darcon, os filhos de Zedel, os filhos de Zefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Ami, todos os servidores do templo, e os filhos dos seus servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá: Tel, Arza, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linguagem era de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Decota, 652. Dos filhos dos sacerdotes, dos filhos de Abaias, dos filhos de Cós, dos filhos de Zarbazilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda essa congregação junto era de 42.370, além dos seus servos e suas servas, que eram 7.337. Porém também 200 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 736, as suas mulas 245.
Os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem o seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram prata para o tesouro da obra, 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros, os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. O altar é edificado. Quando chegou no 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu com um só homem, em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadac, e os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de todas as terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. De manhã e de tarde, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo, e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido todos os fundamentos do templo do Senhor. Os alicerces do templo são lançados. Então deram dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros, bem como comida, bebida, azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e construíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Acadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadac, filhos de seus irmãos levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces no templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem lembra desse louvor, né? Ele é bom, tua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes,
louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante dos seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviram de longe. Amém? Essa parte aqui é linda, né, gente? Como que aqui em Esdras tem essa passagem que eu gosto muito, né, que fala sobre louvor responsivo, né? Que o nosso louvor ao Senhor, ele deve ser sempre, né, de coração, com exortação, né, com grande alegria, porque o Senhor, de fato... Bom dia! Tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vindo, Katz. Hoje nós lemos o último capítulo de 2 Crônicas. E hoje nós fomos até Esdras, né? Capítulo 3. Vai ficar lá, é salva a live. E eu tava falando sobre o louvor responsivo, né? Que fala em Esdras. Que, de fato, o louvor ele não deve ser apenas palavras cantadas, né? Pela nossa boca. Ou por uma emoção que a gente esteja passando, né? Mas realmente que seja louvor do coração, né? Que ele ministra em nós primeiro, para depois sair da nossa boca. Amém? E é isso, né, gente? Hoje nós vamos até o capítulo 3 de Esdras. A Ivete vai prosseguir amanhã. E que essa palavra possa perdurar, né, no seu coração, assim como já ministrou comigo, já ministrou em mim outras vezes. E sempre ministra, né, gente? Essa questão do louvor responsivo, né, de nós entoarmos ao Senhor louvores que edifiquem a nossa vida e louvores que sejam verdadeira adoração, né, de gratidão, sentimento de emoção, né, ao Senhor. Amém? Então quero te convidar para a gente fazer uma oração, para a gente encerrar a live, né, mas que isso venha perdurar no nosso coração durante todo esse dia, amém? Senhor, obrigada, Pai, porque mais um dia, Senhor, foi concluída, Pai. Leitura dessa palavra, foram lidos 4 capítulos, Senhor. Nós entendemos ali tudo, Senhor, que a genealogia, Senhor, a estrutura de todas aquelas pessoas, Senhor, que foram e voltaram de cidade, Senhor, de construção de templos. Pai, que esta palavra, Senhor, sobretudo sobre o que o Senhor falou conosco, Pai, nesta passagem sobre o louvor responsivo, Senhor. O Senhor venha colocar no nosso coração, no nosso espírito, Pai. Todas as vezes que fomos entoar, Senhor, um louvor com a Tua palavra, que Ele possa nos ministrar, que nós venhamos estar sensíveis, Senhor, para cantar, Senhor, canções com o coração, Senhor, e não canções vazias, cheias de nós mesmos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, por essa leitura, pela vida das pessoas que estão nessa live. Queremos convidar o Senhor para que o Senhor possa estar conosco durante todo esse dia de domingo. Que o Senhor possa, Pai, nos conduzir, Pai, por aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que o Senhor esteja conosco durante todo este domingo. Que o Senhor esteja ali com as meninas na corrida, Pai, os abençoando, guardando, livrando. Que o Senhor possa estar conosco durante todo esse dia, com os nossos familiares, Pai. Nós queremos convidar o Senhor para que o Senhor venha fazer parte daquilo que nós fizermos, Pai. Que este domingo, Senhor, seja um domingo de bênçãos e realizações, Senhor. Que este domingo seja um tempo, Pai, que nós venhamos nos dedicar, Senhor, a levar o nosso pensamento, entendimento ao Senhor. Então nós queremos agradecer já por este dia, por este domingo que o Senhor preparou, Pai. E queremos convidar o Senhor, seja conosco, Pai. E é no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor. Amém. Amém, meninas? Então, eu vou me despedir de vocês. É muito bom sempre fazer leitura com vocês, tá, gente?
Se deixar, eu escuto louvor a noite inteira, mesmo dormindo, gente. Eu adoro escutar louvor. Na verdade, eu não gosto de ficar no silêncio, então eu tô sempre escutando alguma coisa. Então, vou me despedir de vocês. Amanhã a Ivete vai estar aí para fazer a leitura. Até mais. Com Deus. Bom domingo. Corrida abençoada para vocês, meninas. Beijo, com Deus.